Renas hoje é uma articulação, uma organização que articula outras organizações. Então, articula outras redes, é uma rede de redes e é uma rede de organizações. Então, quando nós falamos de ação social, a nível de Renas, nós pensamos numa ação social estruturada, permanente, programática, que busca fazer o bem de uma forma sistemática. Não pensamos tanto naquela ação social esporádica de você ajudar alguém que precisa também. Mas a rede ela está formada com pessoas que dedicam sua vida à ação social. E a ação social nós entendemos como aquela ação que é necessária para ajudar alguém que está em dificuldades. Às vezes eu penso, poxa, alguém está num abismo ou num buraco e não consegue sair dela sozinha. Talvez não sabe como, de que maneira, e ele precisa de ajuda de alguém. E Deus levanta pessoas, entre elas vocês que eu vejo aqui, que estão ali para ajudar quem não consegue sair sozinho. Seja jogando uma corda ou pondo uma escada para ele poder sair sozinho, mas no caso das crianças, dos doentes, nem isso. Às vezes você tem que carregar ele para fora. E isso faz parte da nossa vida e eu tenho me dedicado, então, nessa caminhada a uma articulação em rede. Tenho participado do trabalho da Renas desde o início, lá desde 2001, desde pensar a rede, o que poderia ser, como funciona, entender o conceito do trabalho em rede. E ele tem se desenvolvido nesses 10 anos. E rede, a definição que nós demos é que nós somos uma grande rede de relacionamentos. Então, quando eu venho num lugar desse, eu disse, poxa, já vi o André Marçal lá no Encontro da Renas, ele já participa daquela campanha Bola na Rede, e aí ouço falar da IBAB lá de São Paulo e digo, poxa, lá a IBAB também faz parte da Renas, aí está olhando aqui da Aleph de Natal, e ele também faz parte da Renas. E aqui o Bebeto também já está aí meio direto, e agora a Missão Aliança possivelmente seja a próxima afiliada, né? Por quê? Porque há algumas vantagens de a gente trabalhar em rede. Mas eu estou pensando aqui pelo nosso tempo, dificilmente alguém me dá 1h30 para falar sobre redes. E nós temos uma reflexão em 3 pontos ou 4. Primeiro, eu queria provocar alguma reflexão, não vou dar uma palestra, mas queria conversar com vocês sobre alguns aspectos teológicos, fundamentos bíblicos, que estão por trás desse entendimento de trabalho em rede. E se vocês quiserem, a gente pode dedicar algum tempo a uma leitura dos princípios que estão aqui no site. A gente não precisa entrar em todos eles, mas alguns eu quero destacar. Eu gostaria também de trazer algumas experiências de resultados desse trabalho, porque o relacionamento ele tem alavancado algumas organizações, algumas pessoas, e ele tem nos dado algumas coisas surpreendentes que eu gostaria de compartilhar. E por último, se der tempo, os desafios desse grande trabalho. Eu, quando estou ali, eu me sinto muitas vezes assim completamente inadequado para aquilo que me foi dado para fazer a nível de coordenação. Ano passado o pessoal o pessoal do grupo gestor pediu para eu ajudar na coordenação, exatamente pela minha experiência de gestão, porque eu sou empresário, eu faço gestão de organizações faz muito tempo, trabalho aí com obra social faz 30 anos, Deus me chamou, eu tenho um duplo chamado aqui para os negócios e também para a questão social. Nós começamos aqui em Curitiba, 28 anos atrás, uma organização que trabalha com abrigo de crianças, que é a Cridas, e que existe até hoje, Casas Lares, é uma das instituições mais fortes que nós temos aqui na cidade, na ação social, a nível de tecnologia social, de patrimônio, de pessoas, de organizações. Há uma colaboração de mais de 50 pessoas de 50 igrejas diferentes nesse trabalho, ele não é de uma igreja. E começou no cristianismo decidido, mas ele não é só só de uma igreja só.
Eu estou abrindo aqui o site, vocês estão vendo algumas coisas, e o site tem sido uma ferramenta para divulgar várias coisas que a gente tem feito, e entre elas também a nossa cartilha sobre redes. Vamos ver se eu consigo abri-la aqui. Talvez, Bebeto, você tem que me ajudar aqui para baixar a cartilha, para a gente ajudar. Se você puder pegar aqui um pouco mais para baixo, tem a cartilha, você vai ter que ver se faz o download dela. A cartilha que eu estou falando é essa aqui, na verdade. Nós elaboramos um material para falar sobre redes e divulgar o que faz uma rede, o que é uma rede e o que faz. Quem já viu essa cartilha alguma vez, ele está um pouco mais para baixo, nos artigos de capacitação mesmo, só baixar um pouco a página ali. Não dá para buscar, mas ele está aqui um pouco mais. Mas ele está ali nessa página mesmo. Bom, eu começando aqui com a parte teológica. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que se relaciona a esse trabalho em rede, que é a da pesca milagrosa. E vocês sabem que nós temos 2 relatos de pescas milagrosas no Novo Testamento, né? Alguém sabe onde é que estão? Pesca milagrosa. Nós temos um relato em Lucas 5, que é o relato em que Jesus está ali na beira da praia, pregando, e ele chega aquela multidão, e ele se sente apertado pela multidão, está começando a molhar os pés, e ele pede para o Pedro para entrar no barco, e usa aquele barco como púlpito ou como plataforma para falar, e terminando a fala, ele fala para Pedro, vai pescar. E Pedro vai, obedece, vocês sabem, conhecem a história, e há uma grande colheita de peixes. E as redes se rompem, quem escreveu o Evangelho acha importante pontuar isso, que as redes se rompiam e eles tiveram que chamar ajuda dos outros para colher todos os peixes. O outro relato está em João 21. E ele é mais ou menos parecido, mas já é depois que Jesus ressuscitou. E Pedro diz, eu vou pescar. E os outros dizem, eu vou junto. E aí eles não pescam nada a noite toda, e Jesus diz, joga a rede para lá. Ele chega ali na praia e diz, é para lá que está o peixe. E eles jogam e pedem, até o número está lá, quantos peixes? 153, né? Está lá o número de peixes. E as redes não se romperam. E um dia alguém me disse, puxa, você sabe qual que é a diferença entre uma passagem e a outra? Por que numa as redes se romperam e na outra não? Eu disse, não sei, qual que é a diferença? Vocês sabem? Vocês têm alguma ideia? Porque os evangelhos relatam que numa experiência as redes se romperam e na outra não. Eles destacam porque eles acharam que era importante saber. Para quem pesca, sabe que é importante que a rede não se rompa. Alguém aqui gosta de pescar, não? Você sabe que pescar com rede é mais eficiente, né? Quem que gosta? Tudo urbano. Nem pesca que paga. Ok, nós temos, então, na leitura, e esses 2 textos merecem ser comparados, eu não vou entrar a fundo aqui, mas eles merecem uma comparação. Mas uma das coisas principais nesses 2 textos, e por que as redes se rompem e por que não, é que na primeira vez em que eles saíram, as redes se romperam, eles estavam talvez em 2 no barco, 1 ou 2. E aí, para poder não perder os peixes, eles chamaram outros barcos para ajudar. Já no segundo relato, eles estavam em mais pessoas. Eles estavam vários pescando ali. E os 2 relatos nos mostram que há uma colheita muito grande. Que há uma pescaria muito grande a ser feita e que não vai ser feita se a gente não pescar em rede. Quando Jesus diz, é para ir para lá, joga a rede para lá, vai ter uma colheita grande. Essa é para mim a mensagem desse texto. E você não vai com vara nos ovos, você vai ter que ir de rede. Se você for sozinho, ou você não pesca nada, ou pesca pouco, ou então a rede se rompe.
E se a rede se romper, você perde todos os peixes. Então, para mim, é uma base, esses dois textos são uma base para aquilo que a gente faz, que é articular várias pessoas em torno de propósitos comuns para cumprir aquilo que Jesus fez, que Jesus diz. E há coisas que nós só vamos conseguir se trabalharmos em conjunto. Para mim é isso. Bom, isso é uma das coisas que eu queria trazer reflexão sobre esse assunto das redes. A outra questão é a horizontalidade. Se você conseguir abrir aqui a cartilha, você não conseguiu aí, né? Essa cartilha é monitoramento? Ela está na capacitação no site e ela tem uma cartilha ali. Temos cópia para entregar para os projetos, eu vou pegar aqui. Ela mostra uma horizontalidade da rede. Normalmente, nós estamos acostumados a trabalhar verticalmente numa estrutura piramidal, com um chefe, daí os diretores, gerentes, ou a diretoria, e alguém que manda, os outros obedecem. Isso é normal, você vem de um exemplo de exército, de escola, isso está na nossa sociedade direto. Trabalhar de uma forma horizontal, como uma rede de pesca, ele exige uma outra forma de pensar, ele exige uma outra forma de agir, ele exige pensar diferente. E eu encontro esse pensar diferente na Bíblia. Vocês devem lembrar algumas coisas assim, vocês lendo a Bíblia, algumas coisas me surpreendem. Alguém falou de ler a Bíblia contra nós, né? Foi você, Bebeto? Às vezes eu olho a horizontalidade que existe nos relacionamentos na Bíblia e eu me surpreendo. Não só na Bíblia, mas também quando eu vou num culto. Quando eu vou num culto ou numa reunião dessas, como hoje, eu disse, o que Deus quer que eu leve daqui? E eu me surpreendo que muitas vezes não é o fulano importante que está falando que eu vou levar. Às vezes é uma música, às vezes é uma oração, às vezes aquilo que me emocionou, aquilo que eu vou lembrar depois desse encontro. E Deus então atropela os nossos processos e dizer, poxa, nós chamamos o fulano de tal para falar, e ele falou uma ótima palestra, e foi o Ariovaldo Ramos que falou, mas o que ele falou mesmo? Né? E aí a gente, de fato, não leva isso que nos emociona. Se você puder abrir, então, esse esquema aqui, um pouco esse aqui, ó. Ele nos dá ele está aí, ó. Então, você tem, normalmente, nos nossos relacionamentos, estruturas verticais. E a estrutura de rede ela é feita com coisas bem simples. É só fios e nós. Tá? Não tem muita complicação. É uma coisa simples. Fios, que são os relacionamentos, no nosso caso, e nós, que são quando nós nos encontramos. Por exemplo, aqui é um nó dessa rede. Vocês se encontram e vocês se conhecem. Basicamente é isso a nível relacional. A partir daí, essa rede, ela precisa, para ela ter funcionalidade, ela precisa ter um propósito, seja para pescar, ou a rede para descansar, ou seja para que for. Mas ela, sem propósito, ela se torna inútil. Então, voltando à horizontalidade. Aonde que nós encontramos a horizontalidade na Bíblia? Vocês que são estudiosos da Bíblia. Aonde que há esse relacionamento horizontal? Para mim, a Bíblia é um negócio interessante. Eu vejo Deus e nós. E não tem ninguém no meio. Ou você acha que tem um pastor no meio, ou alguém no meio? Tipo assim, se Deus fosse o amarelo, quem que é os outros aqui até chegar na gente? Não tem ninguém no meio. É nós e Deus. Não, mas tem os presbíteros, os diáconos, os líderes, os pastores. E aí, como é que é isso? E aí eu leio uma palavra como diz, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine. Pô, mas não é para ensinar um para o outro? Como é que é isso? Como é que nós lemos essa dinâmica na Bíblia que diz que cada um precisa se relacionar diretamente com Deus? Que ele não precisa um mentor, que ele não precisa nada, ele precisa ouvir a voz de Deus e obedecer. Se ele fizer isso, se nós fizermos isso, nós estamos dentro.
E João fala isso muito nas cartas dele, que os filhos de Deus, eles são orientados por Deus, eles ouvem Deus, e se Deus não te fala, abre os olhos se você é filho de Deus. É isso que João fala, leia aí 1 João. Então nós temos uma horizontalidade que só tem um chefe. Aonde mais nós vemos essa horizontalidade? Nós vemos quando os discípulos questionaram Jesus. Se vocês lembrarem outras coisas, vocês vão falando aí. Mas um dia eles chegaram, puxa, a gente queria sentar do teu lado aí, né? Pô, nós somos teu amigo, né? Então, na hora do vamos ver, põe a gente de ministro aí e tal, né? Negócio. A gente quer se sentir importante. E ele disse, ó, esquece desse negócio. Quem quer ser o primeiro, que sirva. Que faça trabalho, que não fique só mandando, que vá, põe o pé no chão, lava a louça, lava o banheiro, tal, que sirva também. Essa atitude de servo me dá essa perspectiva de horizontalidade. Há liderança, há autoridade, mas ela não é uma autoridade que oprime, que faz com que o outro se sinta inferior. Ela é uma autoridade que leva o outro para frente, que diz, ó, exerce esse teu dom aí. Faça o que Deus te deu para fazer. Ouça a voz do Espírito Santo e faça. E ele não busca para si toda a sabedoria. Um dia eu li no livro do Bob Moffitt que chama Se Jesus Fosse Prefeito, em que um dia, numa aldeia lá na Ásia, alguns missionários chegaram e um pessoal se converteu naquela aldeia. E eles detectaram que havia uma animosidade muito grande entre dois grupos daquela aldeia, e em que eles viram que havia assassinatos, muitas viúvas, e a coisa estava bem complicada. E então as pessoas que se converteram chegaram para os missionários e disseram, o que nós vamos fazer? E os missionários oraram, pensaram e falaram o seguinte, sabiamente, ó, nós não vamos dar nenhuma sugestão além dessa, de que vocês se separem alguns dias, vão para orar e busquem a Deus para Ele mostrar o que Ele tem que fazer, o que você tem que fazer. Então eles fizeram isso. E Deus então lhes inspirou de que a tarefa deles era ir ao grupo rival e construir casas para as viúvas. E aquilo mudou toda aquela aldeia, porque eles aprenderam a ouvir a Deus e obedecer. E aí Deus lhes deu a solução para aquele problema. Não houve necessariamente uma pessoa de fora, faz aqui, faz um desenvolvimento comunitário, faz um pedido de perdão. Não, Deus tem a coisa certa para o momento certo. Então, se nós conseguimos trabalhar essa horizontalidade na Bíblia, que tem na Bíblia e nos nossos relacionamentos, e que nós jogamos a responsabilidade para cada um, e nós nos oferimos ao poder de dizer, eu sei tudo, eu faço o que eu mando, nós teremos a atitude de Jesus de servir. De dizer, ó, André, vai lá e faça aquilo que Deus te deu fazer, na bola na rede, na igreja e tal, vai e faça. O que Deus te deu para fazer? Ah, eu não sei. Então, nós precisamos ensinar as pessoas a ouvirem a voz de Deus. Muitas vezes no nosso discipulado nós esquecemos desse ponto fundamental. Um dia eu vi no jornal aqui de Curitiba, na Gazeta, um relato de uma menina que caiu de avião no meio da Amazônia e sobreviveu. E saiu do mato, que é pior, que é talvez mais difícil do que sobreviver à queda do avião. E aí perguntaram para ela o que ela fez. Como é que ela conseguiu sair do meio da floresta? Ela diz, ó, eu sou crente, eu comecei a orar e Deus começou a me falar o que eu devia fazer. Se eu ia para cá, para a direita, para a esquerda, e aí eu consegui sair. Não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha ninguém. Ela tinha a essência do Evangelho. Ela tinha essa essência. Um outro autor que eu ouvi nesse sentido foi o Wolfgang Simpson. Wolfgang Simpson escreveu um livro que chama Casas que Transformam o Mundo. Ele esteve aqui no Brasil uns 5 anos atrás. E um relato, ele tinha um convite para ir para o Egito, para o Cairo, para falar sobre as igrejas nas casas. E ele chegou no aeroporto, ele tinha só um endereço com
escrito em egípcio, para dar para o táxi. Ele desceu no aeroporto, entrou no táxi, mal ele entrou no táxi, mostrou o bilhetinho para o motorista, e entrou um vento, levou aquele bilhetinho e já caiu na lama, e caiu o cavalo por cima, tchau, e ninguém falava egípcio, nada. Aí ele vai contando que então o taxista levou ele aonde? Ele diz, todos os estrangeiros vão no Hilton, no hotel, então levou ele no Hilton. E ele chegou lá e disse, mas não era esse lugar, o que eu faço agora? E já tinha descarregado as malas, ele disse, não, volta as malas, do jeito que ele conseguia em inglês e tal, porque a língua é diferente e complicada. E aí Deus falou, daí ele falou assim para Deus, puxa, e agora o que eu faço? Eu não sei falar egípcio? E aí Deus disse, você está enganado. Aí como? Aí ele lembrou, eu sei falar para frente, para a esquerda e para a direita. Então entrou no táxi, e agora, o que eu faço? Aí Deus lhe falou, para frente. Então eu falava para frente para o taxista. E aí aquilo chegou na esquina para onde? Para a direita, para a esquerda, e aquilo, Deus foi levando ele por meio de uns caminhos que eu acho que nem o taxista sabia, eram as favelas, umas coisas assim, e aí ele chegou exatamente às 9 horas que ele tinha combinado com a mulher na esquina, onde é que a mulher ia encontrar ele. Ela disse, que bom que você veio. E o taxista nem cobrou dele, tão apavorado que ele estava, que o cara não sabia. Bom, estou contando os exemplos assim de coisas que me impressionam nessa direção de Deus, mas me dá esperança nessa mensagem que o Bebeto trouxe, de que há coisas que são muito difíceis para nós, que são muito complicadas, que são muito pesadas. Eu, quando assumi esse trabalho na Renas de coordenação, eu acho que ele é muito grande demais para mim. E talvez a obra que Deus te deu para fazer, você acha grande demais. Ou os problemas são grandes demais. Às vezes não são problemas, são desafios. E eu disse, eu não consigo compreender esse Brasil todo. Talvez na minha vida nunca. Mas eu vou tentar. Vou fazer o que Deus me deu para fazer, consciente das minhas limitações, das minhas fraquezas, da minha falta de dedicação, muitas vezes, ou falta de santidade, da minha falta de capacidade até, e diz, vamos lá, vamos fazer o melhor que a gente pode. Vamos buscar essa excelência. E esses exemplos que eu dei me dão essa esperança. E uma das coisas que me levou a pensar muito em rede foi um outro paradoxo. Foi um paradoxo para mim. Eu, quando trabalho numa organização, ou quando eu penso na família, muitas vezes a gente usa o conceito de controle. Então, por que você fala para o teu filho para fazer de um jeito e não fazer do outro? Fala aí. Você tem filho? Por que você diz para ele fazer de um jeito? Você quer um determinado resultado na vida dele, então você precisa controlar algumas coisas para dar aquele resultado bom que você acha bom, não é assim? Você fala isso para as pessoas, faça desse jeito, não faça daquele. Então você precisa de alguma forma controlar. Na empresa, por exemplo, o cara tem que fazer uma chave que sirva exatamente na fechadura. Então ele tem que controlar o processo para que ela seja perfeita ali. E assim vai, qualquer coisa que a gente tenha precisa de um controle. Agora nós encontramos um sistema de estrutura em rede que não tem controle. Aliás, a gente nem quer controlar. A gente não quer controlar o resultado, a gente quer deixar o Espírito Santo fluir e deixar ele fazer. Eu não quero controlar o Espírito Santo. E esse é um dilema na nossa vivência, quando a gente aprende a controlar tudo para ter um determinado resultado, e agora eu vou ter que abrir mão e dizer, Deus, seja o que você quiser. E por trás da rede está essa questão do controle. Para mim, organização e controle estavam muito ligados. Mas a organização em rede mostrou que dá para trabalhar organizado sem controle. Então, a gente pode se reunir em função de propósitos comuns, a gente pode assumir compromissos uns com os outros, se conhecer, mas a gente não precisa controlar o outro, porque o outro está junto, porque Deus lhe falou, porque é a sua missão, ele está ali. Então, ele tem o controle. A gente desiste do controle e diz, irmão, vai, vamos junto. Né? Você começa a exercer a liderança mais pura a hora que você faz isso.
Você não lidera pelo controle, você lidera pelo exemplo, pela motivação, pela perseverança, pela ideia. E não porque você fica ali em cima, será que já fez, não fez e tal. Eu sempre digo, gente, vamos fazer mais, dá para fazer mais. E às vezes eu sempre quero fazer demais, mas isso faz parte. Um outro conceito que está por trás dessa minha reflexão teológica é a questão de reino de Deus. Bebeto, alguém podia me arranjar uma água que já tenho aqui uma... Mas é uma questão de reino de Deus. Nós, na nossa caminhada, devemos ter muito claro o que é reino de Deus. Um dia eu fui desafiado, nessa reflexão sobre o reino de Deus, a falar para os meus filhos. Tenho 4 filhos, hoje adolescentes, um pouco antes da adolescência, no início da adolescência, essa reflexão sobre o reino de Deus. E aí eu fiz uma reflexão muito simples que me ajuda até hoje e ajuda outras pessoas a entenderem. Nós precisamos uma definição simples do reino de Deus. O que afinal é um reino? E nós não estamos vivendo na monarquia aqui, mas o Brasil, de certa forma, é um reino democrático, mas que tem um chefe, que tem um presidente, ou se fosse monarquia, que tem um rei, e tem um território, e tem um povo ali. E ele manda naquele território. Mais ou menos uma ideia de reino, simples, né? Claro que tem aí várias formas e tal. Muito bem. Se nós olhamos o reino de Deus, diz, mas tem um rei, é o Deus Todo-Poderoso. Então, se ele manda ali, se ele é todo-poderoso, ele não manda em tudo? E aí a gente entra naquelas contradições do reino de Deus. Ele manda, mas não manda. É todo-poderoso, pode, mas ele não quer mandar em tudo. É mais ou menos, não sei se vocês vivem esse dilema que eu vivo. Aí ele dá livre-arbítrio para nós, que a gente pode fazer o que a gente quiser. E aí ele diz, poxa, mas ele não é todo-poderoso, por que a gente deixou a gente fazer o que a gente quer? Então a gente pode fazer outra coisa do que ele quer. Pode. E aí ele não manda em tudo. Poderia, mas não manda. Por quê? Porque ele deixou a gente decidir. Então, eu cheguei à conclusão seguinte, de que é reino de Deus aonde ele manda. Então, se ele manda no teu coração, na tua mente, então ali é reino de Deus. Se ele não manda na tua vida, não é o reino dele, concorda? Se ele manda na tua casa, então ali é o reino dele. Agora, se você deixa, não, aqui Deus não entra, é aqui eu que mando. Então é teu reino particular. Né? E podemos levar esse conceito adiante, é fácil de entender, na organização que você participa. Se Deus manda ali, é reino de Deus. Se é você que manda, não é reino de Deus, a não ser que você esteja ouvindo o rei. Então, todos nós temos um mesmo chefe. Essa é a minha ideia aqui de rede. Nós temos um chefe em comum. Então, nós temos que compreender que é o rei que manda e temos que voluntariamente deixá-lo mandar. Buscá-lo para que ele mande, para que seja o reino dele. Isso meus filhos entenderam. E aí eles disseram, o que é reino de Deus? Reino de Deus é onde ele manda. Fácil de entender. Se na tua igreja, pode se chamar igreja, Deus não é ouvido, o que é? Não é reino de Deus. É simples assim. Talvez eu simplifiquei demais, mas que às vezes Deus manda até indiretamente. Mas dá para entender, né, gente? Conceitos de rede, alguns conceitos teológicos, olhar um pouco a Bíblia e tal. Alguma pergunta sobre isso, comentários? Não passo para outro ponto. Você controle o horário aí que eu estou sem... Deus está no controle. Tá bom. O negócio aqui é do reino, né? Ok, gente. Então vamos para o ponto 2. Eu queria falar um pouco dos princípios. Queria destacar 3 princípios do trabalho em rede. Eles estão aqui nessa cartilha. Tem aqui uns folhetos. Essa cartilha está aqui disponível. E eu gosto de 3 dos princípios. Nós temos vários princípios, como esse, horizontalidade e tal, mas eu acho fundamental para a gente articular numa rede é que nós precisamos ter algumas coisas, entender algumas coisas. E isso nós fizemos na Renas. A gente precisa ter objetivos comuns.
por exemplo. É uma causa comum. A tua causa pode ser da criança, do pobre, do esfomeado, do oprimido. Afinal, se você vê na Bíblia, existem 4 ou 5 textos que fazem listas, tipificam listas de necessidades. Por exemplo, esse é o jejum que eu escolhi, que acolhas o ferido, cures e tal. Então, vocês devem conhecer lá, acho que é Isaías e tal. Ou então você tem aquela passagem que Jesus vai lá e não é o apóstolo João, o João Batista pergunta: és tu o Cristo? E ele responde com algumas evidências de que ele é. De que os pobres é pregado o reino de Deus, de que cegos são curados, coxos andam. Então, ele dá alguns sinais de que o seu reino está aí, de que ele manda e de que a vida abundante está acontecendo. E aí nós temos 4, 5 desses textos, e nós vemos então que Jesus levanta algumas causas. Assim. Por exemplo, se eu pego essa causa da fome, tive fome e me desse de comer. Nós, na obra social, vocês que estão aí trabalhando com isso, vocês sabem que existem várias formas de abordar a questão da fome. E que existem formas melhores de fazer isso e formas piores. Então, as formas piores são aquelas que oprimem. Você dá comida, mas oprime, você denigra a pessoa, você escraviza ela. Tem várias formas ruins de fazer isso que Jesus falou. E tem formas boas, que emancipam, que empoderam, que dão dignidade, que facilitam a vida da pessoa, que ela se sente elevada. Então, num trabalho social, nessa tipificação, nessa causa, por que nós nos unimos? Porque nós queremos descobrir as melhores maneiras de fazer isso. Para que aquele que nós ajudamos com a fome não tenha dependência da gente a vida toda, para que ele possa, afinal, fazer a sua própria vida. Então, esses são desafios que nos vêm. Então, Jesus coloca desafios, e nós podemos alinhar esses desafios, que estão aqui na Palavra de Deus. Então, não é só dar pão a quem tem fome. A gente sabe que há, então, toda uma tecnologia social para fazer isso de uma maneira melhor ou pior. E aí a nossa opção é de buscar pelas melhores maneiras. Então, quando eu falo trabalho em rede, o princípio é que nós tenhamos objetivos comuns. E pensando aqui nesse grupo, qual que seria o objetivo comum de vocês? O que vocês têm em comum? Vocês têm alguma coisa em comum? Tem alguma coisa que une para vocês estarem aqui agora? A Missão Aliança, mas a Missão Aliança tem crianças, projetos. Ok. Então está surgindo algumas coisas. Vocês possivelmente vão, se a proposta é buscar essa organização em rede, vocês vão ter que elaborar um pouco melhor isso. Por que nós estamos aqui juntos? É só porque a Missão Aliança ou porque nós temos causas? Ou qual é a causa da Missão Aliança? Vocês vão ter que clarificar isso. Né? De não só a gente se reúne, é bom e tal, e aí vai embora. Tá? Faça um pouco mais, tem que elaborar um pouco mais, talvez, pela minha leitura aqui. Não conheço vocês, talvez esteja pré-julgando, mas que vocês possam elaborar um pouco mais isso. Então, objetivos comuns. Uma rede, ela precisa poder comunicar esses objetivos. Digamos que a causa seja criança. Aqui em Curitiba nós formamos a Rede Integrada de Abrigos de Crianças. Então, pessoas se encontram que trabalham com abrigo de crianças e fazem algo em comum. Por exemplo, descobre o que eles têm em comum. Então, descobriram que todo mundo recebe dinheiro da prefeitura. Então, vamos negociar junto com a prefeitura esse apoio. E aí eles conseguiram aumentar o per capita de 300 para 600 reais, ou algo assim. Porque eles começaram a fazer algo junto. Tá? E conseguiram detectar coisas comuns. Um dia eu fui numa reunião dessas, que me chamaram para falar com a Igreja Menonita aqui em Curitiba. E eles reuniram organizações completamente diferentes, que a única coisa que tinha em comum é o nome menonita.
e eles não conseguiram descobrir causas comuns. Então, um trabalhava com escola, outro trabalhava com clínica, outro com igreja, outro tal. Eles não conseguiram detectar um objetivo comum. Então, a rede não vai funcionar sem objetivo comum. Mas a rede, ela não é um fim em si, ela é só um instrumento. Ela não é uma finalidade, ela é uma forma de conseguir alcançar um objetivo. Então, não veja, nós vamos construir uma rede para quê? Não, para quê tem que vir antes. Nós precisamos ajudar as crianças. Então, qual a melhor maneira de fazer isso? É a rede? Então, vamos fazer a rede. Então, o objetivo tem que vir antes da organização. Tá? E outra coisa, então eu estava falando da comunicação. Então, nós precisamos poder comunicar com as pessoas. Se vocês estão aqui, vocês receberam comunicados verbais, escritos, e-mails e tal, para estar aqui. Então, essa comunicação tem que fluir. Então, na Renas, a gente montou um departamento para fazer o site, para promover os encontros. Tem e-mailing toda semana, atalhos que vocês podem assinar para receber algumas notícias curtas, sempre porque todo mundo é gente ocupada, não dá para ler muito. Então, notícias curtas, eventos, alguma reflexão. E sem comunicação, nós não temos a mobilização. Então, se alguém está passando, por exemplo, por uma dificuldade, e a rede diz, nós queremos apoiar quem está em dificuldade. Ele tem que poder comunicar isso de alguma maneira. E aí a rede precisa de um centro de comunicação. E um outro princípio que a gente segue muito é que a rede precisa de alguém que faça o papel de facilitador. Alguém tem que marcar a reunião, gente. Alguém tem que dizer onde é que é e qual horário, pelo menos. E talvez a pauta ainda, nem sempre isso acontece. Mas se não tiver ninguém para dizer, a reunião vai ser tal dia e tal lugar, não acontece. Não dá, né? Não vai acontecer. Então, alguém vai ter que fazer esse papel de facilitador e trazer, então, o anseio das pessoas de se reunirem, ele vai expressar dessa maneira. Bom, princípios, nessa cartilha tem vários mais. Eu não vou abordar todos eles, porque à medida que vocês vão entrando nessa dinâmica de rede, eles vão se tornar necessários. Por exemplo, um que eu gosto também é que a força de uma rede está na vontade dos seus participantes. Então, quanto mais vontade nós tivermos de fazermos coisas juntos, de agirmos em conjunto, mais fortes seremos. Então, quero contar um pouco da história da Renas, nesse próximo ponto. A Renas começou em 2001, numa reunião que eu tive o privilégio de ir, convocada lá na IBAB em São Paulo, ou num hotel, não lembro bem. E antes já tinha um pessoal que se conhecia, a partir do Vale da Bênção, numa articulação em torno da criança, de organizações ligadas à criança, e nós nos reunimos ali e marcamos um fórum para entender o trabalho em rede. E aí chamamos um pessoal que trabalha outras redes. O conceito de rede não é mais tão novo hoje, aqui já são mais de 10 anos, mas já existia antes. O conceito de rede vem até dos negócios, aí rede de televisão, de negócios, de empresas, mas numa outra forma. Redes sociais, a gente tem hoje muito forte na internet, Facebook, que a gente trabalha relacionamentos. E aí nós chamamos alguns especialistas, Senac, Rede Hits e outros em São Paulo, e fizemos todo um seminário lá, dois ou três dias, ficamos e montamos então aquilo que nós chamamos de Renas hoje. E já naquela época a gente percebeu que estava construindo uma história diferente, uma história que é capaz de vincular os diferentes em função de um propósito comum. Deixa eu dar um exemplo desse negócio de propósito comum que estou lembrando. Normalmente, nas nossas organizações, nós somos muito exclusivistas. Nós olhamos o outro como nosso concorrente. Isso é uma herança do mercado. Eu estou lidando com criança, o outro também. Aí diz, vou fazer melhor que ele, será que ele vai ter mais dinheiro que eu? Então tem toda uma coisa assim.
E o trabalho em rede, ele conseguiu quebrar esse pensamento de concorrência, em que, de repente, eu sento com o outro na mesma mesa e tomo um café junto. Aí diz, puxa, mas o outro quer fazer a mesma coisa que eu, ele não é meu concorrente, ele é meu aliado para tirar as crianças da rua. Gente, ele sabe coisas que eu não sei, deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho umas coisas aqui que eu podia dar para ele e tal. E isso acontece espontaneamente de uma forma maravilhosa, porque só Deus pode fazer, que quando nós criamos uma unidade de propósito, ele abençoa. Então, a unidade ele se dá em torno do propósito, não em torno da organização. Uma necessidade que todos normalmente aderem é a necessidade de recursos. Então, se diz, estou aqui, podia fazer mais, ou está faltando dinheiro para alguma coisa, para pagar 13º. Não sei se vocês têm esse tipo de dificuldades, né? Mas 13º está aí e tal. Então, todos têm uma necessidade de recursos. Então, quando nós promovemos um curso que visa capacitar as pessoas para terem mais recursos, todos estão juntos, que tem essa necessidade, esse objetivo. Não interessa se o outro é católico, evangélico, até estou falando de heresia para os evangélicos aqui, mas no fundo você diz, eu estou indo lá porque eu tenho um objetivo, e eu preciso alcançar o objetivo, e não faz tanta diferença se outro, às vezes até em algum evento já teve aí da Universal, por exemplo. Aí você diz, não, mas eu sou da Universal. Não, mas está aí, ele também quer mais recursos, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com essas diferenças e vai se unindo em torno de alguns propósitos comuns. Então os líderes precisam levantar esses propósitos. Bom, estava falando da história da Renas, começou lá em 2001, e nós então começamos uma articulação naquele fórum, eram mais ou menos 100 organizações do Brasil todo, e a partir daí começou, então, vagarosamente essa articulação para criar uma grande rede de contatos. E nós estivemos, então, promovendo alguns encontros nacionais, alguns bem ruinzinhos, mas tem melhorado. Tivemos um aqui, em Curitiba, 2007 ou 2008. Mas o desse ano a gente ficou admirado. Manaus, longe pra caramba. Ninguém pensava que ia tanta gente, foi mais de 400 pessoas. No Brasil todo, gente. Eu fico admirado como pode que pessoas do Brasil todo vão para o lugar mais caro que tem para ir de avião, né? No Brasil. Não sei se Acre é mais caro, mas eu acho que Manaus normalmente é o mais caro. É quente pra caramba. E as pessoas começaram a se encontrar. Então, a história da Renas é uma história de encontros, em que, de repente, eu vejo que tem ali, nesse encontro, as melhores pessoas, tanto pensadores como que fazem. E eu disse, eu quero ficar com os bons, eu quero estar junto com eles, eu quero ouvi-los, eu preciso ouvi-los. São os valentes que Deus está levantando para me inspirar. E aí eu tenho a oportunidade de encontrar com um conselheiro nacional, com um ministro ou alguém de uma igreja forte ou de uma organização grande, seja a Visão Mundial, seja quem quer que seja, eu tenho essa oportunidade porque existe o encontro. E a partir disso, então desses encontros, Renas começou a se desenvolver e fomentar a existência de redes, tanto regionais ou locais, como temáticas. Então, a princípio, a ação social já é um tema, mas dentro da ação social nós temos aí vários outros temas, como a questão da fome, ou das drogas, ou da opressão, escravidão, ou crianças, e dentro do tema crianças você vai ter ainda vários outros subtemas, como exploração sexual, ou trabalho infantil, assim vai. Então, há vários subtemas que mobilizam pessoas em função dessas causas. E nós, percebendo isso, nós tentamos dar vazão a esse mover das pessoas se agruparem. Então, é um mover do nosso tempo. Nosso tempo é muito interativo. Ele não é mais tão hierárquico e exclusivista. Você, por exemplo, a internet é um bom exemplo. A internet é uma rede. Você se conecta a hora que você quiser, a hora que não quiser, desliga. Né? Você acessa o que você quiser, o que te interessa, e procura o que te interessa. O que não interessa, tchau, não existe para mim, mais ou menos assim.
Então, mais ou menos essa dinâmica do nosso tempo, que a gente tem a oportunidade de participar de tudo e dar opinião e facilitar os processos de comunicação. Então, a gente tem um ambiente favorável a trabalho em rede, exceto em Joinville. Joinville está difícil. Desculpe falar mal de Joinville aqui. Mas o Beto da Irmandade Betânia tentou reunir o pessoal de lá, mas não deu certo. Mas não vai faltar oportunidade. Mas São Paulo, por exemplo, tem a rede São Paulo, né? A gente está lá, né? Aqui no Paraná nós temos uma rede forte, a Repasa aqui, ela tem várias iniciativas, com vários resultados, assim que eu fico abismado, gente. O que acontece quando as pessoas se encontram? É impressionante. Não sei a rede de São Paulo como é que está, não tenho visitado, mas tenho visitado outras redes, e me impressiona o que é possível e o potencial que existe pelo fato de a gente se encontrar e dizer, ó, vamos fazer alguma coisa para resolver isso, e a gente em conjunto consegue fazer. E assim eu quero não me fixar tanto na história, e sim em alguns exemplos do que aconteceu, que é meu quarto ponto aqui. Por exemplo, um dia meu irmão Werner, ele levantou numa reunião aqui da rede em Curitiba, aliás, nem foi ele que levantou, foi um outro senhor que era empresário e disse, ó, eu tenho aqui um projeto social, um projeto que pode ajudar muitas pessoas do campo, empobrecidas. E nós poderíamos desenvolver esse projeto. Ele apresentou um projeto ligado à produção de óleo vegetal. Ele diz, ó, já tem aqui a tecnologia, dá para comprar um maquinário aqui da Alemanha, eu já sei, já tem também dinheiro de financiamento, mas eu não consigo sozinho. E aí, quem estava liderando disse, ó, quem quer ajudar nisso? Então, juntou ali umas 5 pessoas, e um entrou com recurso, meu irmão Werner, ele entrou com uma articulação que ele tinha para conseguir dinheiro do governo, e assim foi indo, e disso surgiu todo um projeto de óleo vegetal, de extração de óleo vegetal, que possibilita ao pequeno agricultor, em vez de só vender o grão, vender o óleo e ganhar mais. Então, de emancipar aquela pessoa. Um outro exemplo, esse projeto hoje já não está tão eficaz como no início, mas são coisas que vão surgindo, às vezes daí vai passando. Um outro que surgiu numa iniciativa foi um projeto de cozinhas comunitárias que surgiu mais ou menos assim, que alguém disse, poxa, a gente pode fazer uma interferência nas populações pobres, ensinando as mulheres a cozinhar e vender o que eles fazem, desde conserva e outras coisas. Então, conseguiram recursos para montar 5 cozinhas aqui em Curitiba, em bairros pobres, treinar o pessoal, capacitar eles para vendê-los e tal. Esse projeto foi encampado pelo governo do estado, que depois montou, acho que 5.000 cozinhas, uma coisa assim. E, de vez em quando, eu leio alguma reportagem sobre as cozinhas aí nos jornais. Vamos almoçar hoje uma que virou um restaurante lá em Itajaí do Sul. Opa, então tá. Até almoço. Mês passado a gente estava lá em Manaus, e a Magali, que é a coordenadora da rede lá, que organizou o encontro, ela deu um testemunho interessante. Eu não lembro todas as coisas, mas ela falou 7 coisas que aconteceram com o abrigo dela desde que ela encontrou a forma de trabalhar em rede. Então, ela atende lá uma grande quantidade de crianças, e ela, pelos conhecimentos que ela tinha, ela fez contato com a Visão Mundial. Eles montaram um chamado PDA, que é um Programa de Desenvolvimento de Área, que é um programa de desenvolvimento comunitário, que atende hoje umas 600 crianças lá em Manaus. E aí ela fez um acordo com Asas de Socorro, que lhe fornece os remédios para as necessidades deles. E aí, então, outra coisa que ela falou foi que a Sociedade Bíblica se aproximou e fornece todo o material impresso e bíblias que ela precisa para o trabalho social. E aí ela se agrupou com outros que fazem a mesma coisa, e assim foi, eu não lembro tudo. Mas ela estava entusiasmadíssima pelo potencial do seu trabalho, de como consegue alavancar o seu trabalho. Não sei, vocês têm aí uma boa caminhada já também de articulação, depois você dá uma complementada aqui nos exemplos, né? Mas o testemunho da Magali, ele me impressionou,
porque ele pegou uma pessoa que se entusiasmou e que disse, ó, isso aí vale a pena investir nessa metodologia de trabalho. Então, em vez de eu só olhar para mim e tentar fazer tudo sozinho, vamos ver o que tem aí que pode me ajudar. Uma outra questão que interessa muito para a gente na ação social é a questão das políticas públicas. E por quê? O nosso Estado brasileiro, a partir da Constituição de 88, ele tem a tarefa de fazer ação social. Ele não consegue fazer tudo, mas, pela Constituição, é tarefa do governo fazer isso. Então, nós precisamos olhar para aquilo que ele está fazendo. Ele é hoje o maior ator na área social, é o nosso governo. E o modelo nosso, brasileiro, tende a ficar mais parecido com a Europa do que com os Estados Unidos. Então, na Europa, o Estado do Bem-Estar Social, que o Estado faz toda a ação social. Não toda, mas ele tende a fazer toda. E nos Estados Unidos, o Estado tende a ficar fora de tudo. Ele diz, não, isso é função da igreja, da família, da escola, não quer se envolver. Está mudando agora com o Obama aí, com a questão de saúde. Mas nós, no Brasil, estamos mais andando para o modelo europeu. E isso torna muito importante para a gente olhar políticas públicas. O que o governo está fazendo, de que maneira? De que maneira ele está lidando com as várias questões? Por exemplo, a gente tem esse abrigo aqui da Cridas e havia uma demanda muito grande por crianças, abrigamento de crianças. E nós, em um determinado momento, nós fizemos um levantamento e vimos que muitas dessas crianças já tinha quase 300 crianças abrigadas. Mas fizemos um levantamento de que muitas delas tinham família. E aí chamamos alguém qualificado para nos ajudar e montou um projeto de reintegração dessas crianças nas suas famílias de origem. No primeiro ano, 44 crianças voltaram para suas famílias. Não pai e mãe necessariamente, mas vó, tio, alguém da família. E o meu questionamento grande foi, por que elas saíram? Por que eu tive que cuidar delas se alguém queria elas? Então, há uma política errada de abrigamento, que não tem a estrutura necessária para fazer esse trabalho de detetive, de achar quem que quer essa criança. Então, política pública de abrigamento. Então, mudou esse ano. Não sei por que, eu preciso descobrir um pouco, agora está sobrando vaga. Nunca aconteceu isso em 28 anos. Temos mais vaga do que criança. E não é só com a gente. Eu falei com o Vale da Bênção, lá em São Paulo, a mesma coisa. E então, eu espero que seja porque melhorou a política pré-abrigamento. Então, muitas vezes é mais importante a gente olhar essa política do que fazer o abrigamento. Não sei se vocês concordam. Ora, monitorar políticas públicas é uma outra expertise. Às vezes você está ali na linha de frente, cuidando, putz, agora como é que eu vou fazer aqui? Mas exige um pensar estratégico, um pensar maior do que a gente está acostumado a fazer. De entender quem que define o quê, quem que manda no quê, quem é o secretário, é o prefeito, é o agente de saúde, é o conselho tutelar. A gente tem tantas instâncias ali, e agora quem que define o quê? Ou é o orçamento, não tem orçamento para abrigar, aí então a gente vai deixando as crianças em risco mesmo. Né? O que está definindo essa política de abrigamento? E aí a gente tem, então, todo um cenário que é desafiador para a gente, muitas vezes novo para algumas pessoas. Como é que eu posso estar lá? Eu posso virar funcionário lá e definir, eu que escrevo como é que tem que fazer? É possível, talvez. Entra num concurso público, vai lá. Depende se é a tua vocação fazer isso também. Mas nós precisamos, reunimos aqui algumas vezes para entender o que é a política pública. O Bebeto nos ajudou nessa reflexão, certa reunião também, e a gente foi e disse, poxa, quando a gente começou a entender, a gente descobriu o tamanho do desafio e viu que não é fácil. Que é todo um trabalho tal, que a gente sozinho não vai fazer. Então, nós conseguimos, assim, alguns espaços. Por exemplo, um dos espaços para mexer políticas públicas são os conselhos de direitos. Então, nós no Brasil temos hoje conselhos municipais, estaduais e nacionais. Então, para participar deles, tem que descobrir como é que faz.
Tem que se credenciar, tem que ver se você pode, se não pode, tem que participar, discutir, ir lá nas reuniões dos conselhos, seja da criança, do idoso, do adolescente, do índio, da mulher, da diferença racial, sei lá, tem... Aqui no Paraná, acho que são 34 conselhos, obviamente ninguém vai participar de todos. E tem alguns que não nos interessam no nível de ação social, mas tem muitos que nos interessam. Da criança, da ação social, sei lá, do idoso, essas coisas assim, às vezes dos presídios, tal, interessa. E aí como é que a gente faz para participar? Quando nós divulgamos, tem que ser eleito. Como é que faz para ser eleito? Tá, tem que ter voto, claro. Mas como é que faz para ter voto? Tem que todo mundo ir lá se credenciar para votar. E aí quem que vai ser o votado? Para também não votar cada um em si e ninguém é eleito. Então, mais ou menos, acontece. Gente, é simples, é assim. E até de fazer acordos com outros. Eu voto em você, você vota em mim, sei lá, até umas coisas assim. Então, é entrar num jogo político, não tem escapatória. Tem que jogar conforme as regras. E a rede permite isso, que nós credenciemos, por exemplo, precisa 5 votos para ser eleito no conselho, digamos. Aí nós dizemos, vamos nos credenciar e em 5 nós votamos nessa pessoa que é o nosso representante. E a gente elege. E não somos só nós que fazemos isso, gente. Todo mundo faz. Católico, espírita, população de rua, sei lá, eles fazem. Nós estamos engatinhando nisso, mas a rede está nos permitindo algumas dessas ações. De entrar nos conselhos, a Renas hoje está no Conselho Nacional, no Conselho Nacional, que é um conselhão que o Lula criou e que é mais ou menos uma cadeira permanente. Nós temos representantes lá. Temos no CONANDA, que é da criança e adolescente, que é o Wellington da Visão Mundial, que está lá, e tem alguns 4 ou 5 que nos interessam que a gente não está lá ainda. Né? Como? Da Juventude, está a Morgana. Então, tem alguns que nos interessam, a gente podia estar lá, gostaria de estar lá, mas não tem força. Esse ano nós nem conseguimos participar da eleição do Conselho Nacional de Ação Social. Por falta de gente para monitorar isso. Poxa, quando que é? Como é que vai ser? Como é que vai? Divulga o edital, faz e tal. Bom, então Renas, ela tende também a desenvolver um pouco mais esse lado de trabalhar a questão do monitoramento de políticas públicas, seja através de conselhos, seja através de votação do orçamento, essas coisas todas. Nós tivemos um exemplo aqui, por exemplo, votação do orçamento. A Primeira Igreja Batista aqui tem um trabalho com população de rua, que eles destinam sopa, distribuem sopa, fazem um atendimento à população de rua. E eles, articulando com o orçamento da prefeitura, eles conseguiram incluir no orçamento uma verba de 3 milhões de reais para esse tipo de atendimento via prefeitura. Então, você vê o poder de mobilização num orçamento. Se isso, de fato, aconteceu, depois eu não sei, eu não acompanhei, mas se, de fato, esses 3 milhões viraram sopa ou não, mas mas é para... Aí a nossa presidenta disse, nós queremos um novo marco legal do terceiro setor em 3 meses. Foi ano passado. Obviamente não saiu em 3 meses. Né? Aí se criou uma comissão e o nosso ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, responsável pelo trabalho, ele convocou então um número restrito de organizações, apenas 7, e aí houve uma mobilização para pôr mais 7 como suplentes, então ficaram 14 que estão lá direto. Mas entre elas ele falou, cadê os evangélicos? Não tinha ninguém. Aí a Igreja Católica indicou o CLAI, que é uma articulação de várias igrejas, para estar lá, e o CLAI é mais de igreja, disse, poxa, nós não temos nada de terceiro setor, vamos pôr para alguém outro, puseram a SESI, que é uma organização grande de ação social, mas que não se posicionou muito como evangélica. Ela é uma entidade grande, que a Igreja Católica participa, inclusive, mas que não está lá para representar os evangélicos. Mas o ministro queria uma representação dos evangélicos. Então, entrou o Wellington pela Visão Mundial como suplente e ele começou a se colocar.
E um dia o meu irmão Werner foi numa reunião dessas, e ele conhece o ministro, e o ministro falou, me indica um evangélico para ser um assessor meu dentro do gabinete da presidência aqui. E aí o Werner me ligou, eu disse, espera um pouco, eu já falei com várias pessoas, e então surgiu a indicação de 3 nomes, né? E então esses 3 nomes, ele gostou mais de um deles, que é do Alexandre Brasil. E esse Alexandre Brasil, ele começou a trabalhar então no gabinete da presidência mês passado. Por que eu estou contando essa história? Porque é uma inserção em políticas públicas. Não é que a gente tem um compromisso com esse governo, mas sim porque a gente tem propostas que visam a melhorar esse país, a fazer dele um país mais justo, e nós precisamos participar desses processos. A Igreja Evangélica Brasileira, historicamente, ela se ausentou dos processos políticos por várias razões, mas até razões assim, não sei a teologia de vocês, mas algumas razões escatológicas, que aconteceram lá nos primeiros momentos também, que diz assim, Jesus já volta logo, então já vai acabar, então vamos só ficar louvando e adorando. O que aconteceu na primeira igreja lá de Jerusalém, até que Deus se espalhou. Ele diz, o meu projeto é discipular a nação. Meu projeto não é só converter as pessoas. Se você lê o texto original de Mateus 28, você vai ler que Jesus mandou discipular o etnos, a etnia. Em Marcos ele fala do antropos, que é a pessoa, mas em Mateus ele fala do etnos. Ora, discipular uma etnia, uma nação toda, é uma outra tarefa do que discipular uma nação. E essa é uma outra forma de pensar, de entender o Evangelho como um Evangelho integral, que quer transformar tudo. Em que Jesus diz, não tem nada que eu não quero mandar. Eu quero mandar na pessoa, sim, mas eu quero mandar nas estruturas, no governo e tal. E ele manda como? Através de servos que ouvem a sua voz. Então eles têm que estar lá. Nós temos que estar lá no futebol, na política, tal. Eu sei que tem movimentos que dizem, isso é tudo sujo, tal. Mas se a gente nunca vai lá, a gente nunca vai mudar. Então Jesus quer mandar na política, nos negócios, na relação com as pessoas, na família. Essa é a minha base teológica. Hoje essa é a base da transformação da nação. Hoje nós temos pensadores ótimos que nos podem ajudar nessa reflexão teológica sobre transformar a tua rua, os problemas da tua rua, do teu bairro, da tua família. E a mensagem da esperança de Jesus, do Evangelho do Reino, é isso. O reino vem sobre a tua rua, que você mora, sobre o local que você trabalha. O reino que precisa estar lá. E nós somos mensageiros desse reino que vem, que é um reino de promoção, de vida abundante. É um reino não de opressão. Então a gente tem um desafio de levar esse reino para todas as esferas da vida humana, inclusive sobre a natureza. Um dia estava num congresso lá em Foz do Iguaçu. Encontrei um pessoal que tinha descoberto já 40 lugares onde é que Jesus curou a natureza. Eu disse, existe isso? Dá para orar pela árvore, pelo rio, pela vaca? Dá. E agora, esse ano passado, veio aqui para Curitiba um senhor que montou uma missão em torno disso. Então, eles fizeram uma base teológica, dizendo assim, o que contamina a terra, biblicamente falando. E eles descobriram que a Bíblia fala de várias coisas que contaminam a terra, como idolatria, como derramar sangue inocente, como quebra de alianças. Tem na Bíblia, é um estudo à parte isso aqui. Eu só estou dando um flash aqui, tem muito a ver com o trabalho em rede, mas tem a ver com essa nossa tarefa. À medida que eles descobriram o que contamina a terra, idolatria, que seja, e vão e trabalham essa coisa que contamina a terra é curada. Então você tem hoje, eles já têm 1000 e poucos exemplos em que a terra era improdutiva e produz. Em que o rio era poluído e não é mais poluído. Em que a árvore não produzia e produz, em que as vacas são saradas. Um dia veio um vaqueiro aqui que descobriu o dom da cura orando pelas vacas. A vaca estava doente, ele orava pela vaca, a vaca era curada. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino.
Nós muitas vezes ficamos só com uma parte do Evangelho, que é o Evangelho da salvação. Mas Jesus fala do Evangelho do reino. Ele não fala do Evangelho da salvação diretamente. É sempre o reino dos céus, o reino de Deus. E esse Evangelho é um Evangelho de salvação e restauração integral. E essa eu vejo que é a nossa missão. E Renas está aí um pouco, eu acho que faz um pouco disso, não muito. Eu acho muito pouco até. E eu estou vendo aqui que o André me pediu para falar sobre a campanha Bola na Rede. A campanha Bola na Rede, ela surgiu também por mover de Deus. E um dia, não sei se você estava lá, Aleph, estava, né, no encontro de filiados em São Paulo, nós chamamos alguém que trabalha com a questão do abuso e exploração sexual de um fundo internacional chamado Childhood. E esse Childhood, ele apesar de ser uma entidade só financiadora, normalmente, ele desenvolveu projetos de prevenção ao abuso sexual aqui no Brasil. Ele vem da Suécia, esse fundo, da rainha da Suécia, que é brasileira, e eles começaram a montar um projeto com caminhoneiros e começaram a fazer prevenção do abuso sexual nas estradas, trabalhando com os caminhoneiros, nos portos. E acharam coisas assim que eu nunca tinha ouvido, como, por exemplo, os filhos do Rodoanel. Diz, o que é isso? Ah, tá. Vem uma massa de trabalhadores, constrói o Rodoanel e vai embora, e vai deixando os filhos para trás. E acontece com todas as grandes obras, né? Hidrelétricas, estradas, vem aquela massa de homens, vai fazendo os filhos e vai embora. E aí? O problema social fica. E aí nós estávamos, então, em São Paulo, ouvindo esse pessoal, e aí veio para nós uma palavra que me impressionou muito e que nos fez fazer um pacto de fazer alguma coisa. E a palavra veio num texto do Antigo Testamento em que Abraão despede aquela serva dele, Agar, e eles estão morrendo no deserto. E Deus, de repente, diz para Agar, eu ouvi o choro da criança. Quando essa palavra me emociona até hoje, porque o choro da criança é o que motivou a dizer, Deus quer fazer alguma coisa para que as crianças não chorem. E não é qualquer choro, é aquele choro desesperado, aquele choro profundo que vem com consequência do abuso. Então nós fizemos um pacto e já vinha nascendo, já faz meio ano, a ideia de fazer um projeto voltado, a princípio, em torno da questão da Copa do Mundo, que vem muito turista, mas quando nós vimos o problema e entendemos o problema, dizemos, nós temos algumas coisas que nós podemos fazer, algumas não, mas algumas nós podemos fazer. Nós podemos trabalhar com as igrejas, nós podemos trabalhar preventivamente com organizações, com escolas, nós podemos mobilizar, tem um Tiago Torres, lá de São Paulo, ele mobiliza adolescentes para ir na rua, para protestar, e está fazendo esse trabalho, como faz anos que eu não via um protagonismo infanto-juvenil do público adolescente fazendo passeatas. E aí nós estruturamos, então, a campanha baseada nas 14 cidades da Copa do Mundo, o André aqui é um dos articuladores lá em São Paulo, né? E que visa, então, fazer uma mobilização para prevenir o abuso. Mas a gente sabe também que, se acontecer o abuso, nós precisamos de algumas ferramentas. E há uma intervenção que é coisa de polícia, não é nossa função. Aí o Estado põe, mas para esse poder ser efetivo, ele precisa ter uma base, ele precisa ter uma base jurídica ali, de veracidade, de coisas. E eu não vou explicar a campanha toda, mas nós, como igreja, nós temos a função preventiva e curativa. Então, você tem que entender o seguinte, quando acontece um problema do abuso, todos os envolvidos adoecem. A gente olha a criança, mas há uma doença ali naquela família e você sabe que esse é um problema que pode destruir a família. Então, há coisas assim, por exemplo, um dos relatos, o pastor falou, alguém falou na reunião, puxa, eu vi uma vozinha ali tão chorona, foi perguntar por que ela estava tão triste, e ela tinha descoberto que o neto dela de 15 anos estava abusando do de 9. Mas é uma droga isso, gente. A gente olha essas coisas e diz, o que eu faço?
E aí, nessa caminhada, nós descobrimos algumas ferramentas, do Claves, da Rede Mãos Dadas e do Corpo de Psicólogos Cristãos, e estamos tentando articular um pouco esse povo evangélico para dizer, nós temos uma tarefa e Deus nos dá ferramentas e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, a bandeira que a Renas levantou e que precisa de uma articulação, que ela deve ultrapassar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo são só 14 cidades, mas nós precisamos mobilizar nossas igrejas para a prevenção ao incesto, ao abuso, à exploração sexual. Essa é uma tarefa. E nós temos a função pastoral também de aconselhamento, de tratamento desses desvios e dessa violência. Então, essa é uma coisa que tem surgido, é uma causa que tem surgido e que tem nos dado força e temos tido adesões assim muito grandes. O governo tem o seu programa, a Igreja Católica tem o seu programa, a Sociedade Bíblica do Brasil está tentando mobilizar a sociedade, os contatos deles com o Joga Limpo Brasil, e tem várias iniciativas. Há uma adesão muito grande da sociedade em geral nessa causa, e a gente, com esse do Bola na Rede, nós estamos nos colocando a dizer, nós evangélicos temos algo a falar sobre o assunto, temos recursos e estamos juntos. Bom, terminando. Pode falar. Passar depois, então. Tem aí no site? Tem um vídeo, sim. Ok. Nós temos, como último ponto, os desafios do trabalho em rede. E o trabalho em rede traz uns desafios interessantes. As redes podem se romper. E elas se rompem quando rompe o relacionamento. Quando alguém fala, não gosto de você, não quero trabalhar com você, não simpatizo, não vem para o meu lado. Ou eu quero de um jeito, você quer do outro, então ele não está junto. Então, há um desafio aqui, e Deus levanta umas pessoas, às vezes, para consertar essas redes, onde é que ela quebrou. O que eu estou me enfrentando agora é que é um dilema que nós encontramos em todas as organizações, que é o dilema entre funcionamento e relacionamento. Então, temos pessoas que são muito voltadas ao funcionamento e outras que gostam muito mais do relacionamento. E há testes que a gente faz aí para seleção do pessoal, ou para testes de grupos, para saber quem que se dá melhor no funcionamento ou no relacionamento. E isso acontece também na rede. A rede, na verdade, ela quer ser só relacionamento, mas, na verdade, ela precisa de um funcionamento. Ela precisa de uma secretária ou de um centro de comunicação que é funcionamento. Ela precisa, por exemplo, essa questão de políticas públicas. Se a gente não tiver condições de colocar alguém para fazer uma monitoração permanente, ele não acontece, não funciona. Porque tem que ter gente pensando que política é essa, o que seria melhor, o que Jesus fala sobre isso. E aí, tendo essa plataforma, precisa articular para que ela chegue lá onde é que decide. E isso é trabalho para alguém em tempo integral, gente. Você não consegue fazer todo esse trabalho de análise, de pensamento, se você não tiver uma estrutura atrás. Você pode até fazer um certo coisa voluntariamente, mas não anda. Então, esse é um dilema que a gente vive na Renas hoje. A gente pode fazer mais, mas talvez a gente não queira fazer tudo que dá para fazer. Porque ele implica uma estrutura grande. E a Renas não é uma ONG. Ela não tem nem CNPJ. É só uma articulação que funciona com a base da boa vontade das organizações que fazem parte. Então, agora a gente está pensando, a gente quer fazer esse negócio de políticas públicas, treinamento, capacitação, talvez a gente vai precisar desse CNPJ mesmo, mas aí não é a rede que vai virar uma ONG, sim, nós temos aí também um CNPJ, por exemplo, como faz a rede ASA lá no Nordeste, e outras redes fazem isso também, Equipate e tal. Gente, tem muita coisa para falar. Minha vida hoje, metade do meu tempo vai nesse voluntariado da articulação em rede, e ainda me sinto pequeno pelo tamanho da tarefa, e espero poder mostrado assim um pouco como funciona, o potencial que existe. Deixa eu dar um último exemplo. Ainda ontem recebi um e-mail do Bira. O Bira foi nosso coordenador aqui em Curitiba, e que ele começou 3 outras redes aqui.
Ele gostou do trabalho em rede. Aí ele começou a chamada Rede Ressal, que ele começou a reunir as organizações que pegavam alimentos no SEASA e começou a organizá-las e começou a organizar as doações do SEASA. Então, cada segunda-feira vem aí 2, 3 caminhões, acho que a última vez foi 9 toneladas de alimentos, são distribuídos entre umas 50 entidades. Então, toda segunda-feira todo mundo vai lá e pega, então é um trabalho voluntário que ele organizou. E aí ele ajudou a organizar as redes aqui do litoral, do Campos Gerais, mas uma outra que me chamou a atenção ontem, esse é o meu exemplo, foi uma chamada Rede Reage, que é ligada à questão do trato com dependentes químicos e a questão das drogas. E ele disse, estou sendo chamado para o Rio de Janeiro para conversar com várias outras redes para a gente trabalhar o assunto e aí uma rede temática surgindo. Então, quando a gente acha um entusiasta com redes como o Bira, acontece em várias redes e iniciativas vão surgindo. Difícil depois administrar tudo isso, né? A gente tem essa caminhada, mas, gente, espero que tenha servido de inspiração. Gostei de estar com vocês. Esse momento de oração aí no início me fez muito bem. Eu vi que nós somos aliados, temos o mesmo chefe e nós temos as mesmas necessidades. Considero vocês valentes no reino de Deus. Deus precisa de vocês, precisa da tempo, integridade e da inteligência de vocês, e que vocês possam fazer esse trabalho com toda a sabedoria e sabedoria de Deus, né? Amém?